Olá, turma! Como vocês perceberam no exemplo da última aula, executar rotinas de timer utilizando a instrução loop e fazendo loops é uma tarefa bastante árdua e, além disso, ela compromete completamente o tempo de execução da máquina. Ou melhor, todo o processador fica ocupado simplesmente rodando aquele loop. Então, enquanto eu estou rodando aquele loop, aquele atraso, eu não posso executar nenhuma outra tarefa. Uma solução encontrada para executar a mesma tarefa, o mesmo tipo de procedimento, mas sem comprometer o ciclo de execução da máquina, é a utilização dos chamados circuitos de timer. Aqui no caso dos microcontroladores, da maioria dos microcontroladores, esse circuito já está embutido dentro do microcontrolador. No caso específico do microcontrolador que nós estamos trabalhando, que é o PIC628A, 16F628A, ele já tem 3 circuitos de timer embarcados dentro dele. E a gente vai falar sobre cada um desses circuitos no decorrer desse vídeo. Bem, falando do timer 1, ou melhor, falando do circuito de timer, um timer basicamente é um contador, um circuito contador, e o modo de operação desse contador vai depender de onde vêm os pulsos que vão gerar o incremento desse contador. Se os pulsos vierem do relógio da máquina, ou seja, do clock do microcontrolador, esse contador vai funcionar como um timer, porque ele vai ser incrementado a tempos definidos. Por outro lado, se os pulsos que fazem o incremento do contador vierem de um pino externo ou de um sinal externo ao microcontrolador, a gente diz que ele vai funcionar como circuito de timer. Bem, falando especificamente do timer 0, ele tem um contador, ele pode funcionar como contador temporizador, mas basicamente ele tem um contador de 8 bits. Quando configurado para que os pulsos de incremento do seu contador venham de um pino externo, melhor, quando configurado como contador, os pulsos de incremento do seu contador vêm de um pino externo, no caso o pino RA4, que também é RA4 T0 Clock In. Quando configurado como contador, os pulsos de incremento desse contador vêm do ciclo de máquina. Mas existem alguns outros detalhes que a gente vai falar sobre a origem desses pulsos. Basicamente, para a configuração do timer 0, estão envolvidos três registradores, o Option Reg, o TMR0 e o INTCOM. No caso do Option Reg, alguns bits são necessários para a configuração do timer 0, o T0SE ou Timer 0 Source Edge, ou T0CS, ou que a gente pode traduzir essa sigla como Timer 0 Clock Select, os bits PS2, PS1 e PS0, que são bits que vão configurar o Prescale, que a gente vai falar mais adiante, o bit PSA, também do Option Reg, que vai configurar se a gente vai utilizar ou não o Prescale, o TMR0, que é o registrador que vai acumular as contagens do timer, e o T0IF, ou Timer 0 Interruption Flag, que vai indicar o estouro desse contador. Vou apagar isso aqui. Bem, aqui ao lado a gente tem um diagrama de representação do funcionamento desse circuito de time. Basicamente a gente vai começar analisando esse diagrama por esse MUX aqui. Então esse MUX é controlado pelo bit T0CS, ou Timer 0 Clock Select, que basicamente ele vai especificar de onde vão vir os sinais de clock para o contador. Esses sinais, se o bit T0CS for configurado em nível lógico 1, significa que os pulsos de clock vão vir do pino RA4. Se o bit T0 Clock Select for configurado em 0, essa condição aqui, os pulsos de clock vão vir do sinal do ciclo de máquina. Bem, se nós configurarmos a origem dos pulsos de clock como sendo do pino RA0, eu preciso especificar se esses pulsos de clock vão ser na borda de descida ou de subida. Isso é feito pelo pino T0 Source Edge. Bem, passando adiante,
Saindo desse MUX aqui, desse diagrama do MUX, a gente tem dois caminhos que permitem mais outra configuração, que é feita pelo bit PSA. Esse bit PSA ele vai configurar se a gente vai ou não utilizar um circuito chamado de Prescale. Se eu configurar o PSA em nível lógico 1, eu vou utilizar o Prescale. Se eu configurar o bit PSA em nível lógico 0, eu não vou utilizar o Prescale. Os pulsos vêm aqui direto por esse caminho. Ok? Bem, o que seria esse Prescale? Esse Prescale é um circuito de pré-divisão do sinal que chega a ele. Então é um circuito que vai dividir a frequência dos pulsos que chegam a esse circuito por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256. A configuração dessa divisão é feita pelos bits PS2, PS1 e PS0. Ou seja, se eu configurar PS2 igual a 0, PS1 igual a 0 e PS0 igual a 0, eu divido os pulsos que chegam nesse circuito por 2. Por outro lado, se eu configurar PS2 igual a 1, PS1 igual a 1 e PS0 igual a 1, eu vou dividir esses pulsos que chegam nesse circuito por 256. Bem, esse circuito de pré-scale também é utilizado para o Watchdog Timer, para o circuito de Watchdog Timer, que eu vou falar no próximo slide. Mas, por enquanto, vamos nos preocupar apenas com o timer. Bem, definido se eu vou dividir ou não o sinal dos pulsos de clock, através do PSA, esses sinais de pulso de clock passam por um circuito de sincronização. O que esse circuito de sincronização faz? Se a gente trabalhar com sinais de clock vindo diretamente do ciclo de máquina, esse circuito não tem função nenhuma. Mas, por outro lado, se eu utilizar pulsos vindos de um sinal externo, eu preciso sincronizar as transições desses pulsos com o ciclo de operação da minha CPU. Essa sincronização é feita por esse circuito aqui, circuito de clock interno. Bem, feita a sincronização, esse pulso se dirige ao contador efetivamente e os resultados dessa contagem são acumulados no registrador TMR0. Toda vez que há um estouro, ou seja, uma transição de 255 para 0, o bit TMR0IF estoura, indicando, ou melhor, é sinalizado com o nível lógico 1, indicando que houve um estouro, ou seja, houve uma transição, um loop completo nesse circuito de contador, certo? E assim que nós vamos trabalhar, sempre que a gente for operar com timer 0, a gente vai ficar monitorando o estado lógico desse bit. Então a gente vai configurar o timer para que haja um estouro quando nós quisermos, e a gente vai ficar monitorando o estado lógico desse bit aqui. Quando ele for a nível lógico 1, eu sei que houve o estouro. Por exemplo, eu quero contar 100 eventos. Bem, eu sei que esse timer 0 aqui ele tem 8 bits. Se ele tem 8 bits, significa que ele conta entre 0 e 255. Então, se ele estiver no estado lógico 255 mais um evento, ele estoura e é sinalizado. Então, se eu quiser contar 100 eventos, eu vou pré-carregar meu TMR0 com 256, que seria 255 mais 1, 256, vixe, está dando um erro aqui, menos 100, que é o valor que eu quero pré-carregar. Isso significa que eu preciso pré-carregar o meu TMR0 com 156. Então, pré-carregando o TMR0 com 156, ele vai chegando o primeiro pulso, 157, 158 e assim por diante, até que eu chegue ao 255 mais um pulso, 256, não pode acumular 256, ele volta para 0, o T0IF vai em nível lógico 1, e se eu estiver monitorando o estado lógico desse bit, eu identifico que eu contei o 100º pulso. Bem, como é que ocorre essa conexão entre o TMR0 e o circuito de Watchdog? Bem, como eu falei, o pré-scale do circuito de timer 0, aqui eu tenho um diagrama do circuito TMR0, que a gente acabou de explicar, e aqui eu tenho o pre-scale.
Como eu falei, o Prescaler ele é compartilhado entre o TMR0 e o circuito de hot dog. Isso significa que se a gente estiver utilizando o circuito de hot dog, a gente não pode utilizar o pré-scale do TMR0. A gente tem que passar os pulsos diretamente. Bem, como é feita a configuração? Mais adiante a gente vai ter um vídeo especificamente sobre o circuito de hot dog, então não vou entrar nesses detalhes do hot dog agora, do hot dog timer agora. Então vamos a um exemplo de aplicação do TMR0. Vamos supor que eu quero saber como serão os configurados registradores do TMR0, ficou aqui escondido o TMR0 atrás da minha imagem, para que o contador estoure a cada 0,1 segundos para um clock de máquina de 1 MHz. Então, basicamente já começa a nossa análise. Se eu tenho um clock de 1 MHz, significa que a minha frequência do ciclo de máquina é 1 MHz, ou seja, 1 vezes 10 a sexta, dividido por 4. Isso significa que a frequência do meu ciclo de máquina é de 256 kHz. Não sei o que está acontecendo com essa caneta. 256 kHz. Bem, aí, essa é uma informação importante. A próxima informação é, se eu quero trabalhar como um timer, porque eu vou trabalhar com a base de tempo de 0,01 segundo, ou seja, 10 milissegundos, eu tenho que configurar o TMR0, que é o Timer 0 Clock Select. Vamos voltar aqui ao diagrama anterior. Pode ser, esse aqui serve. TMR Clock Select. Se TMR Clock Select for igual a 0, eu trabalho com sinais do meu circuito de clock. Então, TMR0 vai ser 0, porque se ele for 1, eu vou receber pulsos do pino externo. Então, TMR Clock Select, Timer 0 Clock Select vai ser igual a 0. Bem, aí vem a questão do PS2, PS1 e PS0. Tem um detalhezinho que eu esqueci de falar. Como é configurada a frequência do estouro dos pulsos de clock? Bem, voltando aqui ao diagrama, como eu falei, supondo que eu estou trabalhando com sinais, ou melhor, independente da origem dos sinais, mas pensando no clock, eu posso analisar a frequência de estouros do TMR Interruption Flag, da seguinte maneira. Eu vou pegar esse sinal, vou dividir pelo valor configurado no Prescale, e depois eu vou dividir pelo número de pulsos necessários para que haja um estouro no TMR0, ou seja, a equação que rege a frequência de estouros do timer 0 é essa daqui. Ou seja, vai ser F de interrupções, vai ser igual a frequência do ciclo de máquina, dividido pelo valor pré-carregado no Prescale, dividido por 256 menos o valor pré-carregado no TMR0. Então, se eu quiser que meu sinal estoure a cada 0,1 segundo, isso quer dizer que o período entre os estouros vai ser de 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Isso implica que a frequência de estouros vai ser igual a 100 Hz. Então, a frequência de estouros será de 100 Hz. Lembrando daquela equação, eu tenho que a frequência de estouros vai ser igual à frequência do ciclo de máquina dividido pelo pré-scale, vou chamar só de PS, pré-scale,
dividido por 256. Puxa, tá horrível isso aqui. 256 menos o valor pré-carregado no TMR 0. Bem, tá ficando muito ruim aqui, eu vou pro papel. Vamos pro papel fazer essa análise. Então, voltando aqui pro papel, a gente já definiu que, ou melhor, a gente quer um estouro, o período de estouros, T, igual a 0,01 segundo. Para um cristal, para um clock, igual a 1 MHz. Isso implica que a frequência do ciclo de máquina será 250 kHz. Beleza. Então, a frequência do ciclo de máquina a gente já respondeu, que é o primeiro questionamento, que é 250 kHz. Como eu vou trabalhar como um timer, o T0 Clock Select vai ser configurado em nível lógico 0, porque eu quero que os pulsos venham do cristal. Agora falta configurar, definir a configuração dos registrados dos bits PS2, PS1, PS0, do bit PSA 0 e do TMR 0. Bem, como eu estava falando, a gente tem uma equação que rege o funcionamento do microcontrolador, que é dada por, ou melhor, rege o funcionamento do timer, que eu sei que a frequência de estouros do timer, F de estouros, é igual a frequência do ciclo de máquina dividido pelo valor pré-carregado no pré-scale, o valor da divisão do pré-scale, que eu vou chamar de PS apenas, só para simplificar a notação aqui, dividido também por 256 menos o valor pré-carregado no TMR 0. E é essa divisão que rege esse microcontrolador. Bem, a gente tem algumas informações aqui. A gente sabe qual é a frequência de estouros, a frequência que eu quero para os estouros, que é o período é esse. Se o período de estouros é esse, implica que a frequência de estouros vai ser 1 sobre o período. Então a frequência vai ser igual a 100 Hz. Essa era a frequência dos estouros. Eu tenho a frequência do ciclo de máquina, que é 250 kHz. Eu preciso definir os valores de PS e do TMR0 para que essa equação feche. Certo? De maneira geral, o que a gente faz é, a gente tem duas variáveis e as duas variáveis podem ser manipuladas. O que a gente faz é fixa um valor para o PS e ajusta o valor do TMR0 para que o resultado seja correto. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fixar um valor para o PS e depois definir o valor que a gente vai escrever no TMR0. Então, resolvendo esse problema, que a gente tem é... Vou escrever aqui de uma outra cor para destacar essa conta. Espero que esteja funcionando. Eu tenho que F é 100, vai ser igual a frequência do ciclo de máquina, 100 vezes 10 a terceira, ou 250 vezes 10 a terceira, 250 vezes 10 a terceira,
dividido pelo valor do PS. Só estou reestruturando a conta. PS. E eu vou passar essa divisão, escrever de outra maneira, como sendo assim, vezes 1 sobre 256 menos TMR 0. Certo? Outra maneira de fazer essa divisão. Essa mesma equação anterior. Então, quais são os valores possíveis para o PS, de divisão para o PS? Voltando aos slides. E subindo aqui alguns slides. O PS pode dividir por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Certo? Então, a gente pode escolher qualquer um desses números. Na verdade, não pode escolher qualquer um, porque pode ser que a outra parte da divisão não consiga fechar a conta, porque eu tenho uma limitação no valor de TMR 0. O valor de TMR 0 só pode ser entre 0 e 256. Então eu preciso ter um pouco de cautela na escolha desse valor do PSA. Então vamos de 256. Vamos dividir esse valor por 256. Ou seja, configurando PS2 igual a 1, PS1 igual a 1 e PS0 igual a 1. Vamos ver se dá certo a conta. Então, assumindo um PS igual a 256. O que a gente vai ter como resultado dessa equação? Nós teremos 100 igual a 250 vezes 10 a terceira, dividido por 256, 256, que multiplica 1 sobre 256 menos TMR 0. Então vou passar esses termos aqui. Isso vai me dar 256 vezes 100, a 25.600, dividido por 250 vezes 10 a terceira. Isso é igual a 1 sobre 256 menos TMR 0. Então, efetuando essas contas, a gente vai encontrar o seguinte valor para o TMR 0. TMR 0 será igual a 256 menos 9,77. Isso é igual a TMR 0 igual a 246,23. Bem, o valor armazenado em TMR0 tem que ser sempre um valor inteiro. Isso significa que eu vou ter que arredondar esse valor para um valor inteiro, ou seja, o que a gente vai salvar em TMR vai ser um 256, e a gente vai ter um pequeno erro na contagem, no estouro. Na verdade, a gente vai tentar, nosso objetivo era obter essa frequência de 100 Hz, mas a gente vai obter uma frequência um pouquinho diferente. A questão é avaliar, será que essa frequência, essa diferença é razoável, é aceitável, melhor dizendo? Se sim, a gente segue com esse procedimento. Senão a gente vai ter que tentar ajustar um outro valor para o PS, porque a princípio a gente assumiu o PS de 256, talvez assumir um PS de 128 e avaliar se o erro é menor ou não há erro. Às vezes é muito frequente haver esse erro. Então
Muitas vezes a gente tem que aceitar. Mas vamos passar para a análise desse valor desse erro. Bem, considerando esse erro, quanto é que vai dar a frequência resultante? Então, eu vou voltar para essa equação e agora fazer o seguinte: a gente vai definir a frequência do ciclo de máquina, assumir o PS que a gente encontrou, colocar aqui no lugar do TMR0 o valor de 246 e então encontrar qual vai ser a frequência resultante para essa configuração. Então, escrevendo aqui no cantinho, F vai ser igual a 250 vezes 10 a terceira, dividido pelo valor de PS, que é 256, dividido tudo isso dividido novamente por 1 sobre 256 menos 246. Ok? Isso vai dar como frequência resultante. Vou fazer essas contas aqui rapidinho.